Beleza, tá aí a evolução. É a introdução do vídeo dele que peguei pro meu, mas aqui a gente vai analisar o vídeo do canal Luan Y VS. Então vamos logo. Aí o Darwin, um cara muito inteligente, portanto cometeu erros durante a vida, como a ideia da pangênese, onde ele achava que as características eram passadas por gêmulas no sangue, e o fato de ele não conhecer a genética moderna, que foi descoberta justamente por um monge católico, o Gregor Bom, Mendel. você acredita em evolução? Sim. Eu mesmo não Opa, acredito. Eu não ele consigo não acreditar acredita, que um tá? Vamos bicho ver o que porquê. ficava assim começou a Ele ficar pega a sem se imagem de como aquele bicho virou a gente. E aliás, aquela imagem não está muito certa não, porque aquela ilustração chama-se Marcha do Progresso e ela é cientificamente errada. A evolução não é uma linha reta, mas uma árvore ramificada, onde compartilhamos ancestrais comuns e não uma fila indiana de um bicho Aqui virando eu vim outro. pôr à mesa os argumentos de que a Terra é jovem e ela não tem bilhões de anos. 1,32 arré, jovem e plana. Meu mano, mas vamos deixar isso para outro vídeo. E sim, a Terra tem bilhões de anos, porque temos evidências sólidas da datação radiométrica de cristais e a própria observação da luz de galáxias distantes, que levam bilhões de anos para chegar até nós, provando que o tempo de criação é vasto. Quer dizer, a maioria das pessoas nem sabe quanto que é 4 bilhões. Ué, 4 bilhões é 4 bilhões. Não entendi a afirmação, 4,5 bilhões. Então vamos fazer uma continha básica aqui. Se mas tudo bem. Virou aula de matemática do nada, mas tá bom. você falasse um número a cada 1 segundo e fosse contando até 4 bilhões, né, arredondando, você ficaria com 4 bilhões de segundos. Um minuto tem 60 segundos, então a gente divide 4 bilhões por 60. Então a gente pega o resultado e divide por 60 minutos, pega esse resultado e divide por 24 horas. E por último, pega o resultado final e divide por 365 dias. E por fim, temos o resultado. Tá, essa continha de dividir 4 bilhões por segundos, minutos e dias, até chegar nos 126 anos, só mostra como o tempo humano é limitado para entender o tempo de Deus. O erro dele é achar que porque contar demora, passar o tempo também seria impossível. O tempo não para só porque você está contando. Nossa, Luan, é tudo isso? Eu pensava que em 3 horas eu terminava de contar. Claro que não. Ok. Tá, essa parte foi bem besta, vou pular. 4 bilhões é igual a 126 anos. Se pra contar até 4 bilhões demora tudo isso, imagina passar. O erro dele é achar que porque contar demora, passar o tempo também seria impossível. O tempo não para só porque você está contando. 4 bilhões é 126 anos. Tá, mas o que isso tem a ver com a evolução ser mentira? Passar 4 bilhões demora, mas isso não quer dizer que é falso, pois Deus habita a eternidade, e para ele o tempo não é uma limitação. A complexidade da vida exige eras para se desenvolver através das leis físicas que ele mesmo estabeleceu. Nossa, que bicho feio da desgraça. Olha a testa desse infeliz. Não, me recuso. Eu não consigo olhar pra essa foto aqui e falar, nossa, eu era isso aí 200 mil anos atrás. Ele é feio sim, concordo com você, mas tem gente pior por aí. E tu tá misturando sentimento no bagulho que não tô entendendo. Vamos olhar. Por exemplo, meu vô, eu não acho ele bonito. Nada contra ele. Era super legal. Mas se eu falar que não acredito que vim dele, porque ele não tinha uma aparência nem um pouco parecida com a minha, é a mesma coisa que você está fazendo. E ele viveu num tempo que eu não vivia há muito tempo. E com o tempo dá sim para ir mudando. Se o pessoal de antigamente fosse igual a gente hoje em dia, seríamos diferentes provavelmente e morreríamos naquela época, pois nosso corpo de hoje não é adaptado para viver no modo caçador. A gente foi feito para pensar. Se bem que tem gente que não se encaixa nem antigamente nem hoje, caca. Muita gente acha que Bíblia e evolução brigam, mas quando você entende direito, elas não se contradizem. Isso também, né? Porque eu acredito na Bíblia e a Bíblia não se encaixa na evolução. Bom, existe esse vídeo aqui no YouTube, né? Que o canal vai estar aí na descrição. Que ele fala que a evolução não contradiz a Bíblia. Não, olha a thumb desse maldito. Tem ali Jesus, né? Aí ali, e aí Adão, a foto de um macaco. Você não tem vergonha, não? E é um macaco gordo ainda, velho. Qual que é o seu problema? Mas enfim, no vídeo ele argumenta que o tempo de Deus é relativo e pode ser que Deus não criou literalmente a Terra em 6 dias. Mas não é porque o tempo de Deus é relativo que ele criou a Terra em bilhões de anos. Elas não se contradizem.
E eu concordo que a thumb do Gesliano é meio zoada, kaká. Mas ele é focado no público jovem. Tem uns vídeos meio polêmicos, tipo do dilúvio e dinossauros, mas ele se esforça para mostrar a visão dele. E sim, o tempo de Deus é relativo. E você está meio certo em um ponto aí, sim. Mesmo o tempo de ele sendo relativo, ele pode criar no tempo que quiser. Lembrando que eu vou falar do vídeo aqui de forma resumida, então não levem a sério o que eu vou falar do vídeo. Assistam o vídeo, só tem 5 vídeos no canal do cara. E eu já vi os vídeos dele e atualmente são 14, eu acho. Você fala que isso é um argumento de que a evolução não contradiz a Bíblia, você está dizendo duas coisas. Você está desconsiderando a onipotência de Deus, e outra, você também está considerando que Deus não sabe o que faz. Porque a evolução diz que o ser humano evoluiu de uma espécie até os dias de hoje. Me fala, por que o Deus ia criar um ancestral primeiro para o ser humano ir evoluindo? É como se Deus dissesse: eu vou criar esse ancestral aqui, e se evoluir para o ser humano, não evoluiu. Evoluiu, se não evoluiu, não evoluiu. Aí tem um erro e um acerto. Sim, Deus é onipotente. Ele já fez descer fogo do céu em passagens como a do profeta Elias no Monte Carmelo contra os profetas de Baal. Mas ele também é paciente. Ele podia sim criar geral e pronto, a evolução vai ficar tudo assim mesmo. Mas ele criou as leis do universo, tipo leis físicas, químicas e biológicas, gravidade, etc, tá? E eu não entendi o Deus não sabe o que faz. 1, 2, 30. E sim, a evolução diz que o humano evoluiu de uma espécie até os dias de hoje. Aí tu que está indo contra a onipotência de Deus, porque ele tem controle de tudo, nada é por acaso. Não existe essa de se evoluiu, evoluiu, se não evoluiu, não evoluiu. Porque Deus é tão poderoso que não precisa fazer mágica a cada segundo. Ele criou leis tão perfeitas que a natureza trabalha para ele através da evolução e da biologia. Tudo sob o seu controle absoluto. Deixa ele falar de Bíblia e vamos falar de ciência. Bora então. Bom, um cientista chamado Robert Gentry fez uma descoberta tanto quanto inusitada. Primeiro, quem é Robert Gentry? Robert Gentry foi um cientista criacionista que nasceu em 1933. Ele defendia fielmente a Terra jovem, e ele fez também uma descoberta quanto tanto inusitada para a teoria da evolução. Segundo o próprio, ele descobriu que o granito só pode ter surgido ao mesmo tempo que a Terra. Ele encontrou ralos de polônio dentro do granito e sugeriu a formação instantânea do granito. Bom, Robert Gentry, sobre ele. É importante saber que ele tentou usar halos de polônio em granitos para provar uma criação instantânea e dizer que a Terra não tem bilhões de anos, mas seu trabalho foi amplamente refutado por outros geólogos. E o granito só pode ter existido ao mesmo tempo que a Terra. Então a ciência já provou que o granito se forma pelo resfriamento lento do magma. Os halos que ele viu podem ser explicados pela migração de radônio, não sendo uma prova de criação em poucos minutos. foi isso. Deus abençoe e até a próxima. E o vídeo dele acabou. Se você discorda de mim, acha que eu estou errado em alguma coisa, pode comentar aí embaixo se você está do meu lado ou do dele. Mas, por favor, sem zombar do Luan, tá? Seus filhos de Deus, sejam educados.